Estamos começando mais um SantaCast. Hoje nós temos a presença de uma pessoa muito querida, a doutora Adriana Schwinski. A doutora Adriana é diretora clínica da Santa Casa, médica nefrologista. E estamos também com o doutor Rogério Clemente, diretor técnico da Santa Casa. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Doutora Adriana, o tema de hoje é nefrologia. O que estuda a nefrologia? Bom, a nefrologia é uma área da medicina na qual estuda as doenças do rim, né? Todas as doenças que podem acometer o rim e, além disso, o funcionamento dele, né, no organismo, como que ele se comporta. E como é que o rim fica doente? Bom, para o rim ficar doente, existem várias maneiras, né? O rim pode sofrer de uma infecção, né? Então, uma infecção de bexiga. O rim pode sofrer o que a gente chama de pedra nos rins, né? Que é o chamado cálculo renal. E o rim também pode sofrer o que a gente chama de insuficiência, quando ele não tem mais a capacidade de filtrar as impurezas do sangue. Então, é quando o paciente desenvolve a doença renal crônica e que muitas vezes tem que chegar a uma forma de tratamento da purificação do sangue, que é feita através da hemodiálise ou da diálise peritoneal. E quais são os fatores, doutora, que leva o rim a ficar doente? É uma doença hereditária? Tem algum fator predisponente? Assim, por exemplo, quando o rim ficou doente por causa de uma infecção urinária, então isso não tem um fator hereditário, né? Ele acomete mais as mulheres jovens. Já, por exemplo, na infância, a gente pode ter algumas malformações do trato urinário que leve esse paciente a ter essas infecções urinárias. Essas malformações são algumas alterações ali na forma do rim, na maneira como o ureter, que é o canalzinho que leva a urina do rim até a bexiga, ele se implanta. Então, isso muitas vezes faz com que a criança tenha episódios de infecção urinária, né? O cálculo renal, ele está bastante relacionado, muitas vezes, a áreas quentes, né? Então, porque por causa do suor, ou nessas áreas mais que não tem uma ingestão adequada de líquido, né? Agora, para a doença renal, aquela que leva o rim a ficar insuficiente, existem sim algumas doenças que são hereditárias, tá? Mas a principal causa atualmente que leva o rim a sofrer, a ficar insuficiente, é o diabetes mellitus, né? O diabetes e a hipertensão, que é a pressão alta. Doutora Adriana, das doenças que afetam o rim, alguma o ser humano pode tentar evitar, fazer alguma medida protetora? Sim, sim. Assim, é bem importante o conhecimento, por exemplo, que no paciente hipertenso, que é um paciente muitas vezes que ele é meio resistente ao tratamento, porque na imensa maioria eles não sentem nada, né? Mas é muito importante o controle da pressão, né? Porque a pressão leva a uma lesão do rim. Então, que faça o uso de medicamento adequado, que mude o estilo de vida para um estilo mais saudável, que controle a ingesta de sal, né? Nos pacientes que têm diabetes, que tem um controle bem rigoroso, né, do seu diabetes, que siga as orientações do seu médico, né? Nos pacientes fumantes também é um fator importante, né? Parar o hábito de fumar, que também tudo isso leva à disfunção renal. Mas, assim, um fator muito importante no nosso país é o uso indiscriminado, muitas vezes, de analgésicos, tá? O uso mais comum que a gente tem são os anti-inflamatórios, tá? E essas medicações levam, com uso prolongado e indevido, levam à perda da função renal, né? E, então, isso tem que ter muito cuidado e usar somente com a prescrição médica e por menor tempo possível. A doutora falou de um assunto bem importante, que é a ingestão de água, a ingestão de líquido, né? Então, a gente vê o pessoal aí com as garrafas cheias de água e tem um apelo muito grande para a gente tomar fala-se muito em 2 litros de água, né? É normal, não é? Tem alguma contraindicação tomar água? Então, a água sempre vai fazer bem para o organismo? Bom, a água em geral, ela é sempre muito útil, né? Se é 2 litros ou não, isso depende.
porque se o paciente tem alguma outra doença conjuntamente com isso, que ele tem alguma restrição de quantidade de líquido, então não é tão liberado assim, né? Mas a ingesta de água, principalmente no verão, nesses países mais quentes, ou mesmo em estados aqui no nosso país, é adequado que se tome, sim, uma quantidade de água, né, para que mate a sede, ou que o doente se mantenha, né, com a hidratação adequada. Eu acho que a principal orientação nessa situação é que a pessoa não passe sede. A gente tem um regulador automático do corpo que regula a quantidade de líquido que precisamos. Quando você sente sede, você tem que repor isso. Não deixar de repor. Forçar a ingesta de água pode levar à hiponatremia, por exemplo, a diluição do sódio, que dá uma série de sinais para o ser humano. Então, não existe a receita certa de quantidade de água. Cada um que respeite o seu organismo e não passe sede. Luciane, um fator importante também das doenças das medidas que a gente pode fazer para evitar, né, doenças que cometem o rim, por exemplo, é o fator principalmente em mulheres, o fato de segurar quando tem vontade de urinar. Quando tiver vontade de urinar, tem que ir e esvaziar completamente a bexiga. Por quê? Essa urina parada favorece o crescimento de germes, né? Então, toda vez que tiver vontade de fazer xixi, tem que ir e esvaziar completamente a bexiga. E a gente faz errado, né, doutora? Todo dia, a gente mesmo que é da área da saúde, a gente peca nisso. A gente sente vontade, tá fazendo alguma coisa, segura. Então, o ideal é que não segure. Por isso, esse é um dos fatores, né, além das diferenças anatômicas, né, que a uretra é mais curta, mas isso é um fator que é bem preponderante nas mulheres, porque a gente sempre tem uma coisa mais importante para fazer. Ou vai esquentar a mamadeira, ou vai fazer um café, ou vai fazer não sei o quê, e acaba esquecendo, quando viu, já está um tempão lá e ainda não foi. Não, legal. Então, mulherada não deve segurar o xixi. Não. Então, vale lembrar também que essa infecção urinária inicia-se na bexiga ou na uretra e acaba subindo pelos ureteres, que são os canais que ligam o rim à bexiga, e acaba contaminando o rim, daí é uma pielonefrite. A pielonefrite é normalmente muito grave. Se você imagina que o sangue passa, todo o sangue do corpo passa sendo filtrado ali no rim, ele se contamina de bactérias que estão ali e essa bactéria começa a se disseminar pelo corpo todo. É muito fácil uma pielonefrite virar uma septicemia, que é uma infecção generalizada. Exatamente. Então esse é o cuidado. A infecção urinária é muito mais simples, mas ela pode ficar bem complexa. Isso mesmo. Tem vários pacientes, né, que infelizmente muitas vezes falecem, né, por infecção urinária quando não tratada adequadamente. Bacana, doutora. Doutora, a alimentação interfere nas doenças do rim? Algumas, sim. Por exemplo, nos pacientes que são portadores de cálculo. Normalmente, a gente não faz uma restrição de que não pode tomar cálcio, não pode tomar leite. Porque se eu fizer uma restrição muito severa desses alimentos, eu vou acabar formando cálculos de outro mineral. A restrição que a gente tem, por exemplo, é nos pacientes que fazem a formação de um tipo de cálculo que se chama oxalato. Tá? Então, esses a gente recomenda uma alimentação pobre nesse mineral, que é basicamente a ingesta excessiva de beterraba, de oleaginosas, tipo nozes, amendoim, esse tipo de coisa, então que a gente pede uma restrição. E uma restrição mais severa é no paciente, então, que tem uma disfunção renal, né? Naquele paciente que tem a insuficiência renal. Eles podem comer quase que todos os alimentos, né? Tem restrição de quantidade, né? Que a gente feito um cardápio, uma dieta específica para isso. Mas tem uma fruta que é proibido para quem tem insuficiência renal, né? A partir já que o rim esteja funcionando em torno de 40%, que é a carambola, tá? Felizmente não é o hábito aqui na nossa população aqui no sul, mas no norte e nordeste é bem frequente isso. Então, porque a carambola é uma fruta que é tóxica, esse paciente entra em coma e
acaba indo ao óbito, tá? E o primeiro sinal da intoxicação pela carambola é o soluço. Nossa, eu Interessante. sabia disso, interessante. Ela tem uma toxina, uma neurotoxina, que é a caramboxina. E daí o rim não consegue filtrar, e os métodos de diálise que a gente tem, tanto a hemodiálise ou a diálise peritoneal, não consegue remover. E acaba... Essa é uma pergunta interessante também. Quando o rim deixa de fazer essa filtragem necessária para o corpo, a saída é a hemodiálise. Isso. Ou a diálise peritoneal. Peritoneal. Então é uma forma que a humanidade inventou para subtrair do corpo os elementos tóxicos. Isso. Né? E esse tratamento consegue depurar todos os tipos de tóxicos do corpo? Não consegue, né? Tanto que os exames de controle que a gente faz, o paciente não fica com os exames normais, mesmo fazendo hemodiálise, diálise peritoneal, né? Porque o nosso rim, ele filtra 24 horas por dia, independente de ser durante o sono ou não. Já o tratamento que a gente faz, por exemplo, a hemodiálise, são feitos 3 vezes na semana, 4 horas, né? Então, isso daria mais ou menos 12 horas de filtração no rim. No restante, ele não consegue. E o organismo produz continuamente essas impurezas, né? Que é a fonte de energia, né? Para o organismo se manter. Eu acho que é importante, então, a gente resgatar um pouquinho e entender o que é hemodiálise, doutora. Explique bem leigamente o que é hemodiálise. Eu acho que não, corta essa pergunta. Eu acho que excelente. Não, mas é que eu queria resgatar uma outra coisa que eu acho que é importante. Doutora, quais são os sinais que o corpo dá para uma pessoa que ela está com o rim doente? O que eu em casa ou eu trabalhando, quais são os sinais que o meu corpo apresenta que eu devo startar um alerta, né, que o meu rim não está legal? Bem, Luciane, muitas das doenças que acometem o rim, né, são silenciosas, tá? Então, muitas vezes, infelizmente, a gente chega até pacientes jovens, né, que quando vem consultar com a gente já está numa fase bem avançada. Mas, assim, os principais sinais que começa a ter é fraqueza, né? É um paciente que não tem vontade, tem perda de vontade, não tem vontade de fazer nada, tem muito enjoo, né? Soluço, né? O próprio soluço. Muitas vezes eles ficam da anemia, né? O rim também dá anemia, então fica com a pele mais pálida, né? Edema, né? Que é o inchaço nas pernas, tá? Uma das principais características desse inchaço que se diz que é do rim é que o paciente já levanta com o rosto inchado. Essa é a principal característica que a gente diz que esse inchaço é de origem do rim, né? Por exemplo, do rim, o inchaço que é do coração, o paciente levanta bem e durante o dia ele acaba desenvolvendo o inchaço. Já quando é de origem renal, não. Ele já acorda com o olho bem inchado, bem característico. Isso é bem importante. Essa pergunta é muito importante. Eu, como neurologista, neurocirurgião, acabo atendendo pacientes que vêm se queixando de perda de memória, de falta de energia, de quase sintomas de depressão e uma mudança que acontece em semanas para meses. E a gente vai investigar a causa disso. Muitas das vezes a gente encontra sinais de insuficiência renal. Porque quando é a doença renal crônica, a gente chama de insidiosa. O que é? Então, ele é uma coisa que vem progressivamente. À medida que o rim vai adoecendo, ele vai perdendo a capacidade de manter o organismo em equilíbrio, né? E ele consegue manter isso em torno, mais ou menos, até 10% de sua função. Quando ele já perdeu quase tudo, né? Aí que ele começa a ficar mais evidente, né, os sinais. Eu costumo falar que o rim é o órgão mais altruísta que tem, porque ele se sobrecarrega, né, para tentar manter os demais órgãos em equilíbrio, né? Ou seja, é uma doença silenciosa e quando a pessoa vai procurar ajuda, às vezes já está num estadio avançado. Por isso que na Sociedade de Nefrologia a gente criou atualmente que é o Dia Mundial do Rim, né? Que é justamente para saber, para a população conhecer o que era um nefrologista, porque até bem pouco tempo atrás nem sabia o que era, né?
E o principal exame de triagem que a gente faz é a creatinina, né? Então, é ali que a gente vê se o rim está tendo uma função adequada ou não. Um ponto que é interessante que o Dr. Rogério falou, da alteração de comportamento. Realmente, quando o paciente começa a ficar com a ureia muito alta, que dá essa náusea, essa perda de apetite, esse tipo de coisa assim. Vai ficando apático, Apático, né? exatamente. Sem iniciativa, sem respostas, Tem sem alteração vontade, de comportamento. sem energia. Né? É bem Eu isso. acho, você me corrija se está errado, deve ser o efeito desses tóxicos que vão se acumulando no organismo. Exatamente. Né? E vão atrapalhando a função de todos os outros órgãos. Exatamente. A insuficiência renal é uma doença que afeta todos os órgãos, todos. Sim. O sistema nervoso central, o coração, o sangue, doença óssea, né? Então, esses pacientes com o avançar do tempo em diálise, eles sofrem fraturas, que são quebraduras dos ossos espontâneos. Às vezes, eles estão estendendo uma roupa, de repente, do nada, cai e quebra fêmur. Então, é uma coisa bem dramática, assim. Doutora, então, sobre... A gente falou um pouquinho da doença, né? Então, quando o paciente chega e tem o diagnóstico, né? Que ele tá com o rim dele doente. Quais são as maneiras de tratamento? Bom, existem, assim, o que a gente chama de tratamento conservador. O que é isso? É o tratamento que a gente vai fazer no sentido da gente tentar retardar a entrada dele na hemodiálise. Então, a gente vai controlar a pressão, vai controlar o diabetes, vai tratar a anemia, vai tratar, enfim. Né? Uma vez que não se consegue mais com isso, então, existem 3 formas de tratamento. Que um é a terapia dialítica, que compõe-se da hemodiálise, que a hemodiálise é feita através de uma máquina que filtra o sangue, tá? Então, basicamente, a máquina puxa o sangue sujo, né, e devolve o sangue limpo na outra extremidade. Então, o paciente é puncionado, colocado 2 agulhas no braço, né, e limpa-se o sangue. A diálise peritoneal é o mesmo processo, só que ele é feito na barriga, tá? Então, a membrana ali da barriga se chama peritônio. Ele é bem permeável, né? Então, ele filtra bem. E também faz essas trocas. Essa diálise tem 2 maneiras. Uma que é feita por uma máquina, que a gente chama de DPA, que ela faz à noite. Então, o paciente se conecta, tem um treinamento, a enfermeira ensina a fazer todas as trocas, e ele fica 12 horas, né? Durante a noite, durante o sono, a máquina faz as trocas. E tem a CAPD, que é uma forma de manual. Então, é o paciente que faz as trocas mesmo. Ele infunde o líquido no abdômen e drena. Isso é feito 4 vezes no dia. Tá? E, por fim, a última forma de tratamento é o transplante. Né? Que o transplante, ele não é cura, ele é um tratamento. Tá? É a melhor forma que tem de tratar, porque o paciente recupera a função renal, recupera todas as funções do rim, mas é um paciente que tem que ficar usando medicações imunossupressoras com seus riscos, né? É um paciente que tem que vir consultando e, infelizmente, sempre corre o risco de rejeições crônicas, né? Com o passar do tempo, ele fica mais suscetível a algumas infecções, né? Então, por isso que a gente diz que é uma forma de tratamento. Certo. E para a população ter uma noção da prevalência dessa doença, quantos pacientes fazem diálise aqui da nossa região hoje no serviço? Você tem ideia? Sim. No nosso serviço da Santa Casa, atualmente a gente está com 220 pacientes em hemodiálise, tá? E estamos com 47 pacientes em diálise peritoneal, tá? Atualmente a gente não está mais fazendo o transplante, a gente está tentando retomar isso, tá? Então os pacientes são encaminhados para Curitiba. Ainda tenho, acompanhando no ambulatório do transplante, ainda tenho 10 pacientes que ainda acompanham, que ainda estão com o rim, né, funcionante, que foi transplantado já antes ali de 2009, já quando, né, há um tempo atrás. Então, eu tenho pacientes que têm até 20 anos, 15 anos de transplante também. Ótimo. Então, para a população também entender, nós temos quase 300 pacientes que
seriam beneficiados com um transplante renal hoje na nossa cidade. E isso para lembrar a importância da doação de órgãos, né? É a partir da conscientização da necessidade disso que a pessoa pode vir a tornar-se um doador. Exatamente. E quanto que isso mudaria a vida de um paciente que precisa 3 vezes por semana ficar 4 horas conectado à máquina. E mesmo assim não ter a vida normal, porque essa filtração é deficitária ainda. Doutora, então esses pacientes que fazem hemodiálise, 3 vezes por semana, eles têm que ir até a Santa Casa, um setor, e ficar 4 horas conectado a uma máquina, né? Isso. Quais são os efeitos colaterais, né, no corpo desse indivíduo que precisa 3 vezes por semana sair da sua casa, da sua residência, né, e ir lá no setor da Santa Casa, se conectar, ter esse atendimento, né? Então, assim, veja, Lu, nós temos que fazer o tratamento, temos que fazer o que o rim faz em 24 horas, né? E é claro que a gente não consegue fazer isso, mas pelo menos deixar o mais próximo possível. Uma das principais dificuldades que a gente tem é a retirada de líquido, né? Que a gente chama do peso seco, que é onde a gente acha que esse paciente vai estar com a pressão normal, que ele não vai ter falta de ar, que ele não vai ter inchaço, né? Então, só que tem alguns pacientes que ganham muito líquido, né? Então, eles chegam a ganhar 4, 5 quilos de uma diálise para outra. Como a gente tem que tirar esse líquido, então, às vezes, o que acontece? Eles fazem cãibra, baixa a pressão, aí dá náusea, dá vômito, né? Eles queixam de muita dor de cabeça. Tá? Essas são as principais complicações que a gente tem durante o tratamento, né? E esse paciente, então, que faz hemodiálise, ele tem que ter um cuidado bem grande na vida diária dele quanto à ingesta de líquidos. Então, quanto mais ele tomar de líquido, mais ele vai sofrer na máquina, é isso? Exatamente. Porque tem, à medida que a doença renal progride, ele vai parar de urinar, né? A gente tem mesmo pacientes em diálise que eles ainda urinam, né? Então, esse a gente consegue liberar um pouco mais de líquido para ele. Mas à medida que vai diminuindo a quantidade, então ele tem uma restrição maior, né? Então, lá na diálise da Santa Casa, a gente tem uma equipe que trabalha junto com a gente, então a equipe médica, a enfermagem, e a gente tem a nutricionista, né, que orienta, que passa uma dieta individualizada, que vai orientar quanto que ele pode ingerir de líquido, quanto que é o peso que ele pode ganhar entre um turno e outro, né? Então, ele recebe esse tipo de orientação. E como é que fica a vida social desses pacientes? Por exemplo, se eles precisam viajar e eles precisam fazer hemodiálise, né? Então, o paciente, quando inicia esse tratamento, ele fica anos, né, fazendo hemodiálise. Sim, como é que é a vida desses pacientes, doutora? Bom, quanto a esse fato de viajar, fica um pouco complicado se o paciente faz hemodiálise, né? Não é que ele não possa viajar. Ele teria que nos avisar com uma certa antecedência para que o quê? Por exemplo, dependendo do local que ele vá, a gente tem que achar um centro de diálise mais próximo da região que ele vai estar, ver se tem vaga, né, para receber esse paciente. A gente chama isso de diálise em trânsito. Então, é um paciente que dialisa na nossa clínica e vai dialisar por um período em outra unidade, em outra clínica, né? Então, a gente tem que entrar em contato com essa clínica e se envia os relatórios todos, como que esse paciente está, como é que a medicação que ele usa, né? Já no paciente que faz a diálise peritoneal, é um pouco mais flexível isso, porque ele pode viajar, porque ele tem as bolsas, né? O material chega na casa dele. Ele faz a diálise em casa? Ele faz a diálise em casa, na diálise peritoneal. Então, se ele tiver que viajar, ele vê quantas bolsas ele usa no dia, ele arruma uma malinha a mais e vai, né? Ou coloca a máquina, né? Então, ele consegue, desde que ele tenha um ambiente que na hora da troca que ele vai fazer, fique sozinho, né? A janela fechada, enfim, de acordo com as orientações que ele recebeu. E, doutora, por que você falou do número maior de pacientes em hemodiálise e um menor em diálise, né, peritoneal? Por que essa diferença? Quando o paciente vai para a hemodiálise e quando ele faz a diálise em casa? Qual é o critério? Bom, na verdade, o critério, porque tanto um quanto o outro são eficazes,
tá? Quando o paciente vai entrar em terapia, a gente pede para o paciente optar. A gente explica os 2 métodos e ele opta, né? Existem algumas contraindicações para diálise peritoneal. Por exemplo, se o paciente tem múltiplas cirurgias no abdômen, porque esse provavelmente não vai funcionar. Se ele não tem um cuidador, um familiar responsável por ele, né? Ou se ele tem um déficit visual, né? Então, são contraindicações que não vão permitir ter um tratamento adequado. Mas, não sei te dizer exatamente por quê, mas os pacientes preferem mais a hemodiálise. Porque eu acho que a responsabilidade dele e sobre o familiar pesa mais, porque a responsabilidade do tratamento será dele. Ele que vai ter que fazer. Inclusive, se ele pegar uma peritorite, alguma coisa assim, que é a infecção ali que pode ocorrer por alguma quebra de rotina, a responsabilidade é dele. Ao passo que se ele vem para o centro, a responsabilidade é nossa, de colocar as agulhas, de funcionar. Então, né, essa é uma questão de... Doutora, e hoje, lá na Santa Casa, a gente tem uma estatística de mais homens, mais mulheres, faixa etária dos pacientes que fazem hemodiálise com a gente? Eu não sei te dizer exatamente em termos de percentagem, mas nós temos mais homens quanto mulheres, mais do que mulheres, tá? Isso vem de acordo com a literatura, tanto do nosso país quanto na literatura mundial, e isso ainda parece estar vinculado ao fato de que o homem não gosta de ir no médico, o homem, né, ele tem mais vergonha, ele não procura mais, né? Mas ainda E com o envelhecimento da população, a gente está tendo cada vez mais pacientes idosos, assim. Ainda a maior faixa de pacientes é acima de 60 anos. Mas a gente tem bastante pacientes acima de 80 anos que estão fazendo diálise. Doutora, em relação a ser mais homens que hoje estão em tratamento de hemodiálise na Santa Casa, tem algum fator que predispõe ou algo, né, de comum? Além assim do fato de que o homem não tem uma aderência muito, né, ao tratamento, é de suma importância de que ele faça o tratamento adequado da hipertensão, do seu diabetes, o controle do fumo, né, parar de fumar, mas principalmente quanto ao exame de próstata, tá? Porque é uma doença que é potencialmente tratável, né? E se a gente não cuidar disso, quando a próstata aumenta muito de tamanho, ela tranca o canal, né? Que sai a urina da bexiga para a uretra, para a gente urinar. Esse aumento tranca esse canal e faz o rim dilatar. E com o tempo, ele para de filtrar. Então, o paciente acabou tendo uma doença renal que vai precisar de diálise numa coisa que era tratável. Né? Então, é muito importante isso. Hoje, com toda a sua experiência, se você pudesse deixar um alerta, né, para as pessoas se cuidarem, qual seria para não adquirir ou para não ter uma doença renal? Bom, primeira coisa, hábito de vida saudável, obviamente, né? Diminuir o sal da comida, né? Ingesta de líquido, tá? Nos pacientes que têm alguma propensão, que já tem um histórico familiar de paciente que teve diálise ou de problema renal, procurar o seu médico, né? Mas principalmente a hipertensão e o diabetes, como são doenças muito causadoras da doença renal, que se tenha um estrito controle dessas doenças, né? E com isso a gente vai evitar muitas vezes retardar bastante o tempo de entrada, né, da diálise, muitas vezes até evitar que tenha que ser submetido a esse tipo de terapia. Eu acho que é bem importante ressaltar isso, que as doenças crônicas como a hipertensão ou o diabetes podem levar à doença renal crônica. Então, por isso a prevenção, o tratamento, o cuidado com a doença. Né, doutor? Uhum. Alguma coisa para acrescentar, doutor? Ela falando do sal, me lembra que o sódio é o principal elemento do sal, que é o inimigo do corpo. E o sódio está muito
presente em alta quantidade nos alimentos processados. Então, enlatados, conservas, né, embutidos, eles têm uma quantidade de sódio muito acima do normal para não degradar o alimento. E isso acaba sendo prejudicial. Então, ninguém está proibido de fazer consumo desses alimentos, mas tem que ter moderação. Exatamente. Então, gostaria de agradecer a participação da doutora Adriana, do doutor Rogério. Esse foi mais um SantaCast.